Olá, povo de Deus, quarta-feira, 19 de outubro de 2022, 29ª semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Efésios 3, de 2 a 12, e Lucas 12, 39 e 48. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo por meio do Evangelho. Disto eu fui ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício do meu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. O mistério é o centro do anúncio de Paulo e está inseparavelmente ligado à sua vocação de missionário entre os pagãos. Esse mistério é o projeto de Deus que se realizou em Jesus Cristo e que manifesta toda a sua grandeza na Igreja através do ministério de Paulo. Os pagãos são chamados a pertencer ao povo de Deus. O mistério a que Paulo se refere está da descoberta de que o Messias, esperado pelos judeus, veio também para os pagãos. Não é monopólio de Israel. Na perspectiva de Paulo, trata-se de um grande segredo que Deus manteve por séculos. Ainda que tenhamos no Primeiro Testamento algumas indicações de inclusão dos pagãos no projeto salvífico, a ideologia de povo eleito parecia abafar tal inclusão. Imaginemos textos como o de Elias com a viúva de Sarepta, estrangeira pagã, que foi beneficiada pelo profeta e que reconheceu ser Elias um homem de Deus. Ou o que pensar da cura do sírio Naamã, realizada pelo profeta Eliseu. Esse general passou a ser um temente a Deus de Israel, não obstante ser estrangeiro e pagão. Ainda assim, a predominância do Primeiro Testamento está na relação de Deus com o povo de Israel. Tal característica servia para reforçar a grandeza do Deus de Israel frente a todos os demais deuses pagãos. Quando Paulo diz que ele foi chamado para evangelizar aos pagãos, causa muitos conflitos junto ao povo judeu que se julgava o povo eleito com exclusividade. As primeiras comunidades cristãs vão ser muito mais engrossadas pelos povos vindos do paganismo, e Paulo é um dos apóstolos que mais a eles se dedicou. Aqui está a raiz de inúmeros conflitos entre os primeiros, pois os cristãos convertidos que vinham do judaísmo sempre quiseram impor aos pagãos os seus velhos costumes, como que a dizer, os pagãos serão aceitos no nosso meio se antes se tornarem judeus. Paulo não admitia tal prerrogativa e entendeu como mistério de Deus
o seu chamado a ser apóstolo dos gentios. Lucas 12, 39, 48. Disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A pergunta de Pedro: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos, dá uma conotação de conselho de Jesus direto aos dirigentes das comunidades. A responsabilidade deles é maior, pois conheciam bem a vontade do Senhor, frente aos demais que não a conheciam. As duas parábolas, a do assaltante que chega à noite de forma inesperada e a do patrão que demora a chegar, têm uma constante em comum: a questão do tempo. Os primeiros cristãos já estavam vivendo um momento de cansaço e desalento, com a demora da volta do Senhor. Os primeiros cristãos estavam nessa situação. Todas as pregações apontavam para a volta iminente de Jesus. Porém, o tempo ia passando e isso não acontecia. Devido a isso, havia muita gente relaxando nos seus costumes, na sua conduta. Daí a pertinência das parábolas que chamam a atenção para a vigilância constante. O tempo é o campo de prova para a fé, e manter viva a esperança é condição para que não sucumbamos. E para manter viva a esperança é fundamental a prática do amor ao próximo. Por isso, se por pensar que a volta de Cristo está demorando, nos relaxamos na prática das virtudes próprias do cristão, corremos o risco de sermos surpreendidos. Temos de continuar vivendo no amor aos irmãos, independente da proximidade e da forma inesperada que o dia do Senhor aconteça. Nunca devemos entender essas parábolas como ameaça, pois viver a verdade cristã deve ser um imperativo que não se atrela ao medo, mas sim à alegria de ter aderido ao projeto de Jesus. Quem venha como assaltante, que obviamente não avisa o momento do assalto, ou que demore muito para vir, o dia do Senhor deverá ser aguardado pelos cristãos com alegria da convicção de que estamos vivendo autenticamente os ensinamentos de Cristo. Um beijo no seu coração.